Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Nutrindo Corpo e Alma, o projeto integral de Deus para você. Eu sou Gisele Kuma e quero te acompanhar durante essa aula explorando alguns temas específicos da alimentação mediterrânea, que eu creio que é uma alimentação que Deus se agrada, que está de acordo com os princípios bíblicos que Ele deixou pra gente na palavra dele. Então vamos lá, eu quero que você aprenda aqui algo novo que vai transformar a sua vida nesses dias de hoje. E para a gente começar, eu quero que a gente fale um pouquinho sobre a comparação da alimentação mediterrânea e da alimentação americana. Você já viu falar da alimentação mediterrânea e também da americana? E hoje a gente vai caracterizar então as principais diferenças. Independente de você estar no Brasil, na Argentina, em algum lugar aqui das Américas, você vai perceber que nós copiamos muito a alimentação americana em diversos pontos. E o Guia Alimentar da Alimentação Americana aqui dos Estados Unidos, ele diz que, se possível, se você conseguir, coloque em prática a alimentação mediterrânea, que realmente é a melhor de todas. Mas elas são tão diferentes, a gente precisa estar atento e enxergar essas diferenças para saber fazer as melhores escolhas. Vem comigo nessa? Olha esse slide aqui tão colorido, né? Tão cheio de cores. A gente já pode pensar que cada cor dessas é um flavonoide diferente. Então nós temos aqui, olha, o abacate verdinho, amarelado, kiwi, celery, que é o aipo, né? Algumas leguminosas aqui. Temos branquinho aqui o alho, o milho um pouquinho mais amarelado. Temos sementes, grãos, frutas, hortaliças, temperos, olha, temos aqui um gengibre, né? Isso tudo é muito característico da alimentação mediterrânea, que traz não apenas os sabores, gente, a alimentação mediterrânea é muito saborosa, é tudo muito gostoso. E ela traz com esses sabores também, são substâncias anti-inflamatórias, né? Fitoquímicos, que são importantes para saúde do corpo como um todo. Então, Deus, quando criou esses alimentos e colocou como base da nossa alimentação, Ele já sabia que isso ia acabar curando o nosso corpo por dentro, trazendo mais juventude, mais energia, mais saúde, mais longevidade, que é o que Ele tem para nós. Então, a gente vai aprender a usar esses alimentos aqui de uma forma rápida, prática, saudável. E vamos lá, vou entender um pouquinho mais dessa alimentação então comigo, né? Bom, a alimentação mediterrânea, eu quero te convencer aqui agora porque que ela é boa, tá? Ela promove vida longa. Isso é promessa da Bíblia e ela promove isso. E essa alimentação, gente, tem mais de 500 anos que ela é estudada. E antes da gente falar um pouquinho aqui então sobre ela, quero te contar uma história, quero te contar um caso aqui sobre essa alimentação mediterrânea. Ela foi estudada há como 50 anos atrás, mais do que isso um pouco, começou a ser muito estudada. Por quê? Porque os americanos viram que quem morava nessa região lá do Mediterrâneo tinha muito mais saúde, mais vida longa, não estava morrendo das doenças cardiovasculares que eles já estavam acabando aqui, aumentando e morrendo dela, e não tinham índice de obesidade alto, e eles já estavam aqui nos Estados Unidos lutando contra essa nova realidade, né? Então, depois da guerra aí, eles começaram a sofrer muito com esse tipo de problema vindo aqui sobre os povos daqui dessa região. E então, o que eles começaram a fazer? Eles decidiram estudar essa região, mas eles começaram a ver, gente, mas essa alimentação é tão pobre. Não tem aqueles industrializados chiquérrimos que nós temos. É muito assim, é vegetal, né? Muito vegetal em quantidade. Saladas, frutas, hortaliças, verduras. Tem o azeite de oliva, grãos, não tem nada de muito especial. Ô, gente, fala a verdade, né? Isso é chiquérrimo. Esse tipo de alimentação é que a gente pensa que é chique. Por quê? Porque você prepara, você compra os alimentos frescos e tem eles sempre disponíveis. Isso te demanda um certo tempo, energia, preparação, né? Um ajuste ali no seu preparo. Não é só pegar uma coisinha ali enlatada e outra no potinho, abrir, misturar e tá pronto, né? A gente sabe que envolve ali um amor, né? Colocar uma energia ali para preparar isso de uma forma mais saudável. E realmente é uma forma até de carinho, né? Quando a gente trabalha um alimento para poder servir para nós mesmos. Quando a gente se ama muito, a gente ama quem está próximo da gente também nesse maior nível de amor. E então a gente começa a cuidar de quem está perto da gente também. As pessoas são influenciadas e acabam trocando de alimentação. Bom, então, falando um pouquinho aqui, voltando aqui para esse estilo de alimentação, eles viram que isso realmente traz vida longa, né? E a alimentação mediterrânea, ela está ganhando, agora já foi o 7º ano que ela ganhou consecutivamente
num ranking como a melhor alimentação do mundo. Então pode acreditar, ela é muito boa, tá? Principalmente o quanto antes você começa a colocar em prática. Se você é muito jovem, você pode falar assim: nossa, então eu tenho uma vida inteira para colocar essa alimentação em prática e ao longo da minha vida eu vou ter todos os benefícios dela. That's ok, é isso mesmo, isso é muito bom. Mas se você já está com 90 anos, você também vai ter benefícios dela. Tem estudos que mostram que comparando a alimentação tida como vamos adaptar a americana a um saudável e vamos fazer a mediterrânea, eles verificaram que a mediterrânea, ela trouxe muito mais benefício quando dois grupos de 90 anos de idade colocaram essas mudanças em prática. Você tem ideia disso? De como que isso realmente é bom? Então, vamos fazer essa mudança quando? Hoje, a partir de agora, tá? Por quê? Porque ela vai te dar mais vida longa, combate câncer, previne vários tipos de câncer, reduz o risco de doença do coração, reduz a hipertensão, reduz o risco de colesterol elevado, de doenças ósseas, diabetes, depressão. Você está sofrendo de depressão? Coloca a dieta mediterrânea em prática que eu te garanto que funciona. Você vai sair dela. Também tem a doença de Alzheimer, que vai diminuir aí o risco de Alzheimer, de Parkinson, melhora muito a função cerebral, diminui a artrite reumatoide, a saúde ocular nos seus olhos, a respiração, a fertilidade, a psoríase, o sono melhora, facilita a sua perda de peso e a manutenção dessa perda de peso, né, com um peso mais baixo. O que mais que você quer, né? Tá todo mundo sofrendo disso aqui, são todas as mensagens que eu recebo no meu dia a dia, né? E aí, você tá se enquadrando em algumas dessas? Ou você quer apenas mais longevidade? Então vem comigo nessa, vamos aprender um pouco mais sobre isso. As características dessa dieta, dessa alimentação mediterrânea. Uma característica muito legal dela é que o azeite é a principal forma de óleo que é utilizada tanto para adicionar na salada crua, nos alimentos já preparados, como também para poder coccionar. Ah, Gisele, tô com medo de cozinhar com azeite, né? Todo mundo morre de medo. Gente, tem os estudos saindo agora, mais recentes, mostrando que o azeite realmente ele é uma cadeia longa e ele é monoinsaturado. O principal azeite, né? O principal gordura do azeite, a característica é que ele é monoinsaturado. E isso traz tantos benefícios do azeite, mas além disso, ele é cheio de flavonoides. E esses flavonoides, essas substâncias aí tão anti-inflamatórias e antioxidantes que contém o azeite, promovem a estabilidade do azeite até mesmo quando ele é usado como óleo de fritura. Você acredita nisso? Exatamente. Então, apesar dele perder um pouco da parte benéfica dele quando ele é aquecido, principalmente em altas temperaturas, ele ainda fica muito melhor do que os outros. Tá entendendo? Quando você compara, então, com um azeite de oliva com óleo vegetal, óleo de canola, de milho, óleo de soja, esses óleos vegetais que a gente tem um acesso muito rápido e fácil, né? Um custo baixo. Quando você compara eles quando eles são aquecidos, o azeite ainda é muito melhor. Então não fica com medo. A melhor forma de coccionar com azeite é no fogo brando. Se o seu fogão vai até o máximo rodando o botãozinho, seria mais ou menos 1/3. Tá? E você pode ficar tranquilo que isso ainda vai se fazer muito bem para o seu corpo. Outra característica da alimentação mediterrânea como ela não utiliza esses óleos vegetais que eu acabei de falar, né, óleo de canola e tal, ela é muito mais anti-inflamatória. Qual que é o problema desses óleos vegetais, gente? O problema é a forma que eles são produzidos na indústria. Se a gente pega um óleo, qualquer desse que eu acabei de falar, e utiliza na alimentação, ele foi um óleo que ele foi muito pressionado ali, as sementes foram muito esmagadas, utilizando às vezes produtos químicos e altíssimas temperaturas para poder esfregar ao máximo ali, esmagar ao máximo e tirar até o bagaço, né? Tirar tudo que tem daquele óleo. Então, esse tipo de processamento é que torna ele muito inflamatório e faz muito mal para o seu corpo. Então, eu não te recomendo de forma alguma utilizar esses óleos na sua alimentação. Ah, entendi. Então, vamos lá. Então, não quer dizer que esses óleos, se eles fossem prensados a frio, primeira extração, eles fariam mal? Não, eles não fariam mal. Seriam tão bons quanto o azeite? Não, eles não têm tantos flavonoides, mas eles não fariam mal. O problema é que eles são muito
refinados nesse processo para poder abaixar o custo. Por isso que você acha ele tão baratinho. Sabe qual que seria o custo dele se ele fosse uma primeira prensa a frio? O mesmo do azeite. Então, como ele não é feito num processamento adequado, então você acha ele num preço muito mais baixo. Então, como que a gente faz? A gente diminui o volume total de gordura utilizado e passa a utilizar o azeite de oliva, tá bom? Então, esse é o processo mais adequado. Agora, vamos falar o segundo grande ponto-chave dessa alimentação mediterrânea que faz ela ser tão boa. Frutas e vegetais estão presentes em todas as refeições. Gente, frutas e vegetais são a base em volume dessa alimentação. Ah, então, Gisele, qual fruta e qual vegetal? Todos, não tem restrição, tá? Então, abacate pode? Pode. Banana pode. E uva, damasco, tudo pode. Todas as frutas e verduras vão poder entrar nessa alimentação, tá bom? Então, você já se prepara aí para se organizar e colocar uma compra aí mais cheinha, mais rica em volume de frutas e hortaliças. E elas vão dar cor, vão dar vigor, vão dar textura, vão dar sabor. E você vai acabar gostando muito delas estarem presentes aí na sua alimentação. Eles podem ser utilizados, as frutas e as hortaliças, tanto crus quanto aquecidos. Então você vai ver que muitas vezes a gente vai utilizar uma fruta ou um vegetal cozido no vapor, vai fazer uma geleia sem açúcar. A gente pode usar esses vegetais crus ou assados dentro de um sanduíche. Ué, Gisele, mas pode sanduíche? Então pode. Eu vou te mostrar como fazer os sanduíches mais saudáveis que tem da forma mediterrânea, tá bom? O que usa-se muito? Quais são muito característicos aí de verduras e hortaliças e frutas que estão muito presentes na região do Mediterrâneo e que são muito ricas em flavonoides, que você pode aí copiar se tiver aí presente em alta quantidade na sua região. Usa-se muito tomate, usa-se muito as frutas do bosque, que aí a gente coloca o morango, todas as berries, raspberries, blackberries, né? Então essas frutinhas vermelhas e pretinhas, aí o blueberry, mirtilo, framboesa, né? Todas essas frutinhas aí pequenininhas, elas têm muitos flavonoides também, são muito antioxidantes, elas vão limpando seu corpo por dentro. Sabe aqueles benefícios das doenças lá que a gente viu que elas previnem e até ajudam no tratamento? Pois é porque elas são muito anti-inflamatórias e antioxidantes. Então elas vão tirando essa oxidação que acontece no seu organismo com o uso do seu corpo, né? É normal que aconteça. E também as inflamações. E quando a gente fala em todas essas doenças crônicas inflamatórias que a gente falou, diabetes, hipertensão, colesterol alto, e a gente fala também de câncer, que também são doenças inflamatórias que promovem um ambiente inflamado no seu corpo. E até mesmo excesso de gordura corporal, gente, que a obesidade é uma inflamação de baixo grau que acontece no seu corpo inteiro. Então, se você tem um estoquezinho aí aumentar de gordura corporal, isso vai aumentar a sua inflamação. E aqui, ó, esses alimentos vão combater essa inflamação, vão ajudar a eliminar esse excesso de inflamação. A gente tem muito também o uso da berinjela. Gente, eu vou te dar uma receita incrível, eu vou te dar 2 incríveis de berinjela. Se você não gosta de berinjela, eu tenho certeza que você vai começar a usar e a gostar, tá bom? Pimentão, alho, cebola, não é só para tempero, combate câncer, tá? Temperos naturais diversos, eu vou te dar aí várias combinações, uma que combina com um tipo de carne, outra que combina com outro, como que você coloca isso por cima aí na sua salada para fazer também um tempero legal, deixa ela ali gerando um temperinho ali junto com alho, um pouco de azeite, um pouco de água, um pouquinho de sal do Himalaia, e você coloca esses temperos ali numa infusão para gerar mais sabor, é muito bom, tá? Outra coisa também que pode entrar na alimentação mediterrânea, que a gente está um pouco fora de moda aí, porque a gente está vendo que o excesso traz tanto mal, né, tanto problema, é o suco de frutas. Então, se você seguir a alimentação mediterrânea, com certeza você pode ter ali eventualmente um suquinho de fruta sem te fazer mal algum. E eu vou te ensinar também como é esse preparo. O preparo caseiro é recomendado, né? E os carboidratos? Aí chega o grande X da questão. Não pense, bloqueia tudo agora. Não pense que eu estou falando daquele tipo de carboidrato que realmente faz muito mal. Não estou falando de donuts, muffins, bolinho de padaria, bolinho caseiro cheio de açúcar, bolo com recheio de goiabada, bolo com cobertura, bolo com recheio, bolo de festa. Não é isso, tá? Não estou falando desse tipo de carboidrato. Não estou falando do pão branco, nem do macarrão,
nem desse tanto de coisa de farinha refinada aí que é utilizado. Não estou falando disso, estou falando do carboidrato na forma integral, como ele está na natureza, os grãos. Estou falando da quinoa, do arroz integral, estou te falando da pipoca, que não é feita com óleo trans, né? De um milho realmente. Estou te falando de grãos que contém carboidrato. Aí o feijão também tem um pouco de carboidrato, tem bastante proteína. Estou falando da chickpeas, que é ali o nosso grão de bico, né? Então estou te falando de trigo integral, de farinhas integrais, sem passar por processo de refinamento, que vem com todos os nutrientes, todas as fibras, tudo aquilo ali junto. E que eu vou te dizer que os carboidratos que vêm a partir dos cereais, né? Que aí é o centeio, o trigo, a quinoa, o arroz integral, esse tipo de fibra que vem dos cereais combate em 10% o tipo de câncer mais agressivo que tem hoje de tratamento, que é o câncer de cólon retal. Então, se você coloca pelo menos 10 gramas desse tipo de fibra na sua alimentação, você consegue combater em 10% esse tipo de câncer. E outros alimentos não fazem isso por você, tá bom? Então, abra o seu coração, a sua mente para experimentar algo novo junto comigo, através do conhecimento dessa alimentação. Vamos falar um pouquinho aqui mais de outras características aqui super interessantes. Nem toda refeição, gente, tem um alimento de fonte animal. Então, esse negócio que tem que ter carne ou queijo ou ovo em todas as refeições, em todos os lanchinhos ou iogurte, não é verdade, não precisa, tá? O consumo de proteína de origem animal, aí falando do grupo das carnes, ela deve ser feita através de peixe pelo menos 2 vezes na semana. Então, se prepara aí para poder preparar, ou se você tiver aí um atum de latinha, já vai salvar a sua vida, tá? Uma sardinha, que aí vai vir com um pouco mais de cálcio, de ômega 3, vai ser ótimo também, tá? Então, facilite naqueles dias que você precisar. Não precisa ser 2 vezes apenas a semana, você pode fazer mais vezes, mas é preciso que a gente entre com o peixe. E o frango? O frango para os demais dias. E a carne vermelha? A carne vermelha é eventualmente para substituir o frango. O mais recomendado seria 1 vez por semana. E os ovos? Os ovos, eles entram na alimentação mediterrânea. Qual que é a média de consumo para ela ser tão boa, anti-inflamatória, cheia de longevidade, proporcionar esses benefícios? É o não excesso a proteína animal. Então, recomenda-se o uso de 3 a 4 unidades por semana. Agora, você fica chocado, não preciso nem falar da americana, né? Você já comparou, né? 3 a 4 por dia com 3 a 4 por semana, incluindo aqueles bolinhos saudáveis que são recomendados de serem preparados aí para Mediterrâneo. Então, se prepare para essa grande mudança na sua vida. Qual que é o número de refeições mais recomendado para a alimentação mediterrânea? Geralmente 5. Então não precisa ser 6, 7, né? Como na alimentação americana. E não precisa ser jejum também. Isso aí vai fazer parte do seu esquema alimentar com Deus. A gente vai falar um pouco mais do jejum lá no final do nosso curso. Então, você pode sim fazer 5 refeições por dia sem ter nenhum problema. E o preparo, gente? O preparo ele pode ser muito rápido e prático. Vou te ensinar a fazer de uma forma prática, tá? Porque eu sei que às vezes você não está morando na região do Mediterrâneo e o seu estilo de vida ainda não pode ser totalmente, né, adequado para essa mudança. Então a gente vai fazer isso de uma forma muito fácil para você. O que mais que a gente tem nessa alimentação mediterrânea? Que a gente pode usar muito como snacks, tá? Para ficar bem prático. Castanhas. Então, o que entra como castanhas? Todas as nuts que a gente conhece. Entra o amendoim, entra a castanha do Pará ou castanha do Brasil, entra amêndoas, entra nozes, entra todas as castanhas que você mais gostar, tá? E também as sementes, né? Semente de girassol, semente chia, linhaça, todas elas entram. E o chocolate, Gisele, pode? Pode. Chocolate pode sim, faz muito bem, porque o chocolate em si, ele tem gorduras de boa qualidade, assim como as castanhas. O que a gente não pode, para essa alimentação mediterrânea funcionar bem e te proporcionar todos esses benefícios, é o açúcar, né? O açúcar, ele entra 1 vez por semana com uma porção pequena. Sabe aquela bolinha de sorvete pequena? Um copinho pequenininho? É uma porção de doce. Então ela poderia entrar em 1 vez por semana com açúcar assim na sua alimentação se você faz o uso dele. Então
Mais do que isso, não, tá bom? Então, as frutas é que vão adoçar a sua vida. E o cacau, se ele for sugar free, por exemplo, ou sem adição de açúcar, você pode usar sim em substituição às suas castanhas, por exemplo. Eu vou te ensinar a fazer isso, tá? E a gente vai então conseguir colocar isso em prática de uma forma super agradável, super saudável, super saborosa e você vai ficar muito feliz. Olha aqui comigo a dieta mediterrânea. Aqui do lado de cá a gente tem um prato enorme com tomates secos, com azeitonas, um queijo ali com um orégano, com tempero, regado com azeite, temos pepino, azeitona preta, né? Bastante manjericão, alecrim, que delícia, né? Então tá ali bem bonito, bem colorido, cores bem fortes, bem vibrantes aí, para essa alimentação riquíssima em nutrientes. A gente pode usar esses ingredientes aí para preparar um sanduíche super legal, super bacana, né? Que a gente pega lá uma fatia de pão integral, realmente integral, sem adição de açúcar. E a gente coloca ali ele para tostar e coloca um montão de verdura, salada, bastante espinafre, rega um azeite, pica ali umas azeitonas, um queijinho ali fatiado de mussarela de búfala, já bem temperado ali no azeite. Pode colocar isso tudo no forno ali um pouquinho para esquentar com um pouquinho de tomate seco e dar aquela dourada ali nesse sanduíche, também colocar para derreter esse queijo. Fica um sanduíche super saudável que te sustenta, você sente bem, né? E o sabor tão maravilhoso, né? Com esse alecrim, esse manjericão. Tem ali um pouco de carboidrato, sim, daquela fatia de pão, então é um sanduíche aberto, né? Você pode comer com garfo e faca, por exemplo. E a gente tem no outro lado aqui um sanduíche americano, né? Com a bandeirinha aí mostrando, olha, uma salsicha de cachorro quente bem industrializada, com bastante gordura inapropriada, saturada, que faz muito mal, muito corante, aromatizante, muitas substâncias químicas adicionadas ali. Temos ali os molhos também muito carregados normalmente em substâncias químicas, em açúcar inclusive, que a gente às vezes não percebe no paladar, né? E um pão branco, que já tiraram todos os nutrientes daquela farinha. Aí faz um pão que ainda adiciona açúcar para poder ficar bem fofinho, bem macio. Então já não tem fibra nenhuma, já não tem nada. E ali a base mesmo é essa proteína animal de péssima qualidade e gera o quê? Uma fome absurda logo depois de ser ingerido. Então, ao contrário da saciedade que te proporciona a alimentação mediterrânea e os benefícios desses flavonoides presentes nas hortaliças, nas frutas, nos ingredientes, a gente está vendo um sanduíche americano que basicamente é um pão branco com carboidrato, tipo de carboidrato que não é recomendável estar presente na alimentação, principalmente com frequência, com uma proteína animal de péssima qualidade, cheia de corante, aromatizante, industrializado, que vai provocar danos no seu corpo, que vai trazer doenças. Você sabia que o consumo desse tipo de salsicha e dessas carninhas industrializadas aí que vem nas pizzas americanas, nessa alimentação, se consumir só 50 gramas por dia? Vamos dizer, um dia você come cachorro quente, outro dia você come uma pizza que vem com pepperoni e outras carnes de bolinha ali por cima. No outro dia você come um sanduíche na escola que veio com um presunto. Então, só com essa variação aí ao longo dos dias, né? Se você come 50 gramas só por dia, você tem 50% mais de chance de ter câncer. Desculpa, falei mentira. Você tem mais ou menos 20% de chance a mais de ter câncer de cólon retal. É aquele que eu te disse que é o perigoso. E é esse tipo de câncer que vai te fazer usar uma bolsinha de colostomia, onde as fezes são colocadas para fora nessa bolsinha. Tem que abrir e lavar, porque tem que retirar o câncer desse intestino, parar esse intestino. Então, coloque essa bolsinha e se tudo correr bem, depois de um tempo você pode fazer uma reversão e voltar a funcionar o intestino, mas olha, é muito agressivo, é muito complicado. E se não tiver essas oportunidades, né, de tratamento, de eliminação desse câncer, ele provoca um desbalanço nos seus eletrólitos muito forte e acaba às vezes levando a óbito. Então é muito importante a gente prevenir esse tipo de câncer, tá? E a alimentação mediterrânea, ela é um sucesso para tudo isso. O que mais que a gente pode falar, gente? A gente já falou um pouco dos sanduíches mediterrâneos, que vão aí com vários temperos, né? O azeite de oliva, com menos queijo, menos ovos, menos carne do que os americanos,
quase não entra presunto, salame, salsicha, né? E as porções também são mais comedidas, elas são menores um pouco. Você pode ver que você pode comer um volume menor e sentir saciado. Então você vai educando também o tamanho do seu estômago, né? Ele não vai dilatando tanto, mas você vai educando aí o seu apetite, conseguindo comer um pouco menos, se sentindo mais saciado. Então você pode se sentar à mesa, comer de uma forma elegante, dar tempo para o seu corpo processar que você já está satisfeito. E como a gente não tem esses aditivos aí também em quantidade tão grande, esses aditivos não vão estar presentes, e por isso você não vai ter aquela fome repentina de novo, né? E nem aquela ansiedade ou nervosismo que vem com o consumo de glutamato monossódico colocados ali dentro dos alimentos, que são muitas vezes utilizados no preparo da alimentação americana. Então, como você não vai ter esse tipo de produto adicionado e você vai estar comendo muitas fibras ali, você vai sentir uma saciedade mais rápida, vai sentir bem. Isso vai te ajudar a comer menos. A carne não é o prato principal. Quando a gente usa, então, a carne na alimentação mediterrânea, normalmente o preparo já vem com outros vegetais cozidos, assados junto. Então, se a gente vai preparar um peixe, a gente vai usar, por exemplo, os filés de um peixe assado, a gente vai temperar ele com bastante alecrim ou outro tempero da sua preferência, né? O dill, então, aneto, acrescentam muito sabor nesse preparo. Coloca ali o azeite para poder marinar um pouquinho. E na hora de assar, você vai colocar também um brócolis, uma cenourinha baby, uma cenoura cortada de lado, compridinha, também temperada. Então vai assar tudo junto. Isso vai fazer parte do seu almoço, né? Da sua refeição. Então é bem rica aí em vegetais junto com essa carne. Os doces, muitas vezes, eles vão ser substituídos por frutas ou um preparo feito com frutas, né, sem adição de açúcar. Quase não vamos ver alimentos industrializados, né, principalmente os altamente processados. Então, na sua lista de compras agora não vai estar presente, olha, lasanha que já vem pronta, não vai estar pizza que já vem pronta, não vai estar presente macarrão instantâneo, Oreo, Doritos, chips, a não ser que sejam saudáveis, né? Ou como você prepararia em casa, e a gente vai ver algumas opções aí para você. Não vai estar presente aí o seu óleo refinado de soja, de milho, de canola, cornflakes, aqueles cereais, né? Caldo de galinha Mad, maionese Hellmann's, donuts, bolinho recheado, cupcake. Isso aí não vai estar presente na sua lista de compras mais, né? Mas não vai ter refrigerante, batata frita, essa batata frita que você já compra congelada e deixa aí no seu armário, né? Desculpa, aí no seu congelador. Isso aí a gente vai trocar. Esses hambúrgueres que já vem prontos de fast food, que já vem cheio de tempero junto. Não, você vai saber comprar o seu e fazer o preparo, colocar o tempero por cima dele ali e assar ele. Você vai ter um hambúrguer aí super saudável para comer, né? Então esses sorvetes aí que já vem preparado, cheio de gordura trans, isso aí não vai estar presente na sua alimentação, porque a alimentação mediterrânea não entra isso, né? O que pode ter aí que pode facilitar a sua vida? São alguns enlatados, ou principalmente se vierem em pote de vidro, são mais saudáveis ainda, né? Se você tem acesso a esse tipo de alimento, aí você pode usar o atum, você pode usar a sardinha, um tomate que já vem lá, que seja de abrir a latinha, mas seja sem adição de nada por dentro junto, né? De nenhum químico ali junto. Simplesmente o tomate que foi ali envasado e pasteurizado para poder durar um pouco mais. Então isso pode te facilitar a sua vida. Por exemplo, sabe aquele final de semana que você teve que trocar o óleo do carro, consertar o carro, teve que sair, levar as crianças para a praia, encontrar com os amigos, foi para a igreja, fez suas atividades que você programou, arrumou sua casa, e aí, nossa, não deu tempo de comprar verdura e fruta para começar aí essa segunda-feira. Pois é, então talvez ter alguma coisinha aí já mais esquematizada, né, na sua despensa, e também ter alguns vegetais congelados, vai te facilitar muito a vida, porque o congelamento praticamente não perde nada de nutrientes, né? Então você pode ter aí para uma emergência, algo aí já bem pensado para você, tá? Então vamos lá, vamos ver o que mais que a gente tem de dica aí para colocar
alimentação em prática. Olha, o que a gente está falando então essa semana? A gente está usando, a nossa meta é utilizar a alimentação mediterrânea para poder promover perda de peso, né? E também para poder dar todas aquelas outras melhorias na saúde que a gente tem. É o seu caso colocar em prática durante o nosso curso uma perda de peso? Vamos aproveitar desse momento, se é o seu caso? Então, se é o seu caso, a sua meta dessa semana e de todas as seguintes vai ser, número 1, reduzir o consumo de calorias. E como que você vai se beneficiar da alimentação mediterrânea, então? Você vai aumentar o volume de verduras e saladas primeiro no seu prato, em 2 refeições por dia. E você vai também comer as frutas também, que estão presentes na alimentação mediterrânea. Você vai adicionar um pouco de azeite, então se você adicionar muito, você vai adicionar muita caloria. Então na sua salada, vamos colocar aí 1 colher de sopa no máximo de azeite. Preparar todos os alimentos com um pouquinho nenhum óleo, né? De azeite. E aí você vai colocar os outros alimentos. Você pode colocar ali o leite desnatado, 2 porções por dia, ou um queijinho magro, um cottage com 0% de adição de gordura. Você pode colocar o arroz integral ou uma quinoa numa porção pequena. E o feijão também, ou grão de bico, né? Dá uma incrementada na sua salada com grão de bico. Você pode escolher uma proteína magra, 2 vezes por semana pelo menos um peixe. Ou um frango, um peito de frango. Uma vez na semana comer uma carne vermelha magra também pode ser. Então você vai colocar ali ao longo do seu dia, né? Colocar ali o peixe, o frango, a salada. E aí depois que você comeu isso, você come sua pequena porção de arroz e feijão. E com um pouco de azeite, as castanhas, eu vou te recomendar aí no máximo 1 colher de sopa por dia para você perder peso, né? Para poder não adicionar muita caloria. E aí você vai colocando as frutas e o leite, os outros alimentos nos outros horários, né? E aí o pãozinho, você pode fazer um sanduíche também em algum horário que você quiser, com o pão integral, bastante vegetal, sempre comendo vegetal. Nos seus lanchinhos, nos seus snacks, aí entre as refeições, quem sabe aí uma cenourinha baby, ou um tomatinho daquele pequenininho, tomate cereja, ou quem sabe palmito, se você gosta de palmito. Então você pode ter opções aí com vegetais, pouquinhas calorias para te ajudar nesse consumo de calorias mais baixo, né? E outra meta da semana é começar a se pesar toda segunda e sexta-feira. Para quê? Para você ir vendo o seu peso abaixando. Tudo faz sentido quando você está alcançando sua meta, né? Então você pesa na segunda-feira e na sexta. Na sexta-feira você vê de segunda a sexta, em 5 dias, quanto você conseguiu abaixar no seu peso. E aí vai passar sábado, domingo e segunda-feira você pesa de novo e você vê o que aconteceu no seu peso durante a semana, final de semana. E aí você vai falar: Gisele, parece que eu tô perdendo pouco peso durante o final de semana. O que tá acontecendo, né? Eu que te pergunto, o que tá acontecendo? Você sai da rotina do final do dia de semana e o que você come de diferente no seu final de semana. Aí você vai começar a observar: nossa, não é que eu comi aquele pudim e nem tava tão gostoso assim, nem valeu a pena, próximo final de semana não vou fazer isso. E aí você vai começando a colocar em prática essas mudanças, você vai enxergando onde que está acontecendo aí suas falhas, seus escorregões, e você vai começar a trabalhar neles para não deixar a perda de peso parar até o final. Combinado? Mais um desafio que eu tenho aí para você, colocar em prática essa semana. Faça uma lista de compras com tudo que você precisa para mudar o seu estilo de vida. Se comprometa comigo a fazer 100% de tudo que está ao seu alcance hoje. O que não está ao seu alcance, você vai orar e pedir para Deus. Vai pedir: Deus, me ajuda, porque eu preciso de ajuda nisso aqui. Esse alimento não está de fácil acesso para mim. Ou essa forma de preparo, eu preciso de uma panela elétrica para me ajudar a fazer isso. Não sei o que você precisa, mas você vai saber. E você vai colocar isso diante de Deus. Eu vou orar aqui com você hoje para Deus te trazer tudo que você precisa. Ao seu alcance. Olha o que Mateus 25:23 fala. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Né? Então seja fiel 100% no pouco que você já consegue fazer hoje, seja 100% fiel. E Deus vai te colocar em lugares grandiosos. Eu creio. Ele vai te dar aquilo que você tem pedido, porque você demonstrou para Ele que você foi fiel no pouco e que você está aguardando dele esse benefício na sua vida de acesso, de condições, de mudança, e Ele vai começar a transformar o seu dia a dia para o seu bem.
Ok? Então vamos fazer uma oração aqui comigo agora sobre isso. Senhor Deus e Pai, te apresento a vida desses alunos tão queridos, tão amados do Senhor, em tuas mãos agora, ó Pai. Eu te peço que o Senhor venha transformar, Deus, a realidade de vida deles agora, para o teu bem e para o bem deles também, para que eles possam ter vida longa, saúde, prosperidade em todas as áreas da sua vida. Eu peço que o Senhor dê para eles o alimento saudável todos os dias da sua vida, que eles consigam colocar em prática essa alimentação que tanto te agrada, eu creio, Pai, porque tem tudo que fala na Bíblia que alimento que o Senhor criou para nós tem nesse estilo de alimentação. E também está fora, Deus, dela tanta coisa que faz mal, Deus, que a gente sabe pela ciência que faz mal e que não são considerados alimentos de acordo com aquilo que o Senhor colocou na Bíblia para nós. Nos ajuda, Deus, mesmo estando às vezes morando numa sociedade tão americanizada, industrializada, tão contemplando aí como se fosse o bom em todas as propagandas, tantos alimentos que fazem mal para o nosso corpo, que nos deixam não deixam a gente ficar leve, cheio de energia, mas pelo contrário, promovem doenças, e a gente tem visto tantas pessoas sofrendo de câncer perto da gente, de tantas doenças, ó Pai, sendo internadas, hospitalizadas por conta de uma alimentação e estilo de vida que não foram criados, não foram sonhados pelo Senhor para nós. Então ajuda cada aluno desse curso aqui a ser fiel ao Senhor no pouco, a comer, às vezes mesmo sem ainda gostar. Vão começar a gostar em nome de Jesus, mas a comer, a se organizar, a preparar aquilo que precisa ser preparado. Dá para eles o tempo de preparo, dá para eles a organização, dá para eles, ó Deus, tudo que eles precisam, acesso aos alimentos, uma panela elétrica, se assim for o caso, uma ajuda de alguém para preparar, para picar, para comprar, para fazer um delivery, para fazer uma entrega em casa, o que for necessário, ó Pai. Dá para eles, mostra a tua fidelidade, ó Deus, porque o Senhor é poderoso, o Senhor já fez na minha vida e o Senhor vai fazer ainda mais na minha vida e na deles. Hoje eu peço por todos os santos, aqueles que são santificados pelo Senhor. Nós não merecemos nada, mas o Senhor nos santifica e o Senhor nos faz, ó Deus, brancos, alvos como a neve, sem pecados. Perdoa os nossos pecados de alimentação. O Senhor já perdoou o meu, perdoa o deles também. Perdoa o dessa pessoa que me ouve que agora, ó Deus. Muda essa história, Deus. Muda a sua mente, que ele creia no Senhor. Creia que o Senhor é poderoso e fiel e que vai fazer, ó Deus. Traz, ó Deus, para um novo comportamento alimentar e dá sucesso. E que ele possa ser utilizado, seu filho e sua filha sejam utilizados como inspiração para muitos cristãos ao redor deles, ó Deus. E que isso promova muita saúde na vida deles, perto de quem eles estão e sobre todos que eles podem influenciar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Você veio comigo nessa oração? Então, gente, eu vou falar com vocês qual que vai ser o nosso próximo passo, né? A gente chegou ao fim da nossa aula de hoje e então a gente viu as características aí da alimentação mediterrânea, a gente viu os benefícios que essa alimentação mediterrânea nos traz e eu quero que você se lembre que cuidar do seu corpo não é apenas uma questão física, mas é também um ato de reverência ao nosso Criador. A escolha que a gente faz na nossa alimentação é uma oportunidade que a gente tem de honrar a Deus. Tudo que você fizer, faça para a honra e glória do nome do Senhor, tá? Então eu te encorajo a aplicar hoje o que a gente aprendeu no seu dia a dia. Reflita sobre esses hábitos que você pode ajustar hoje, né? Ore a Deus pedindo sabedoria para Ele memorizar na sua mente, trazer para o seu coração esse tipo de mudança que Ele quer fazer. E confia no Espírito Santo para te guiar. Ele vai te guiar nessa jornada de transformação da alimentação. Amém? Então, antecipando aqui para você para a nossa próxima aula 3, né? Na próxima aula a gente vai aprofundar ainda mais nessa questão de perda de peso utilizando a dieta mediterrânea. Já começa a colocar em prática isso e eu vou te dar ainda mais dicas, mais conhecimento prático de como poder fazer uma perda de peso e ter uma alimentação, como fazer trocas, quais são as recomendações. Vou te dar um cardápio, vou te dar um menu e aí você vai aprender a brincar com ele, fazendo as trocas do jeito que você mais gosta. Simplesmente isso. Fácil assim para você, gostoso e prático, tá? Então conta comigo, que Deus te abençoe, que te guie em cada escolha, em cada passo que você tem. Até a próxima aula, continue firme na sua jornada de transformação.